Olá, meu nome é Ismene Lemos e este é o curso Liderando Suas Vontades e Emoções. Neste módulo, nós vamos falar sobre liderar a si mesmo. E eu gostaria de começar falando sobre soft skills e hard skills. Soft skills é tudo aquilo que nós não colocamos no nosso currículo. São situações emocionais, são situações sociais, são aquelas coisas que nos qualificam, aquilo que nos tornam, que as pessoas nos colocam como boas pessoas ou más pessoas, o nosso temperamento, se você é calmo, se você é nervoso, isso são soft skills. E as hard skills são as qualidades técnicas que nós colocamos dentro de um currículo. Por exemplo, se você sabe Excel, tem um nível de Excel avançado, um nível de inglês avançado, se você tem uma formação, se você tem um curso, algo assim, nós classificamos como hard skills. E aí nós precisamos dividir essas duas, tá? Vamos focar nas suas soft skills, que para liderar as suas emoções e vontades, nós precisamos tratar das soft skills. No primeiro momento, eu vou fazer uma pergunta para vocês e trazer alguns insights sobre essas perguntas. Primeiro você sabe quais competências você precisa desenvolver? Quando eu falo de competências, vamos dividir aqui soft skills, hard skills. Tem pessoas que têm um temperamento muito forte e que por isso precisa aprender a se controlar, precisa de ajuda neste sentido para que não fique tratando mal outras pessoas, ou muitas vezes a gente pensa que o nosso pensamento é tão acelerado que a gente consegue as informações de forma mais rápida que as outras pessoas, e com isso a gente acaba menosprezando as outras pessoas, né? Com isso a gente primeiramente precisa entender o que nós precisamos desenvolver. Em um segundo momento, nós temos os nossos impulsos e bons relacionamentos. E a pergunta é, você consegue controlar os seus impulsos? Você consegue controlar os momentos em que você tem a resposta, mas alguém está falando e você esperar a pessoa concluir aquilo que ela está falando, de repente ela vai trazer a resposta da forma dela. Então nós precisamos aprender a controlar os nossos impulsos, não falar simplesmente no momento em que nós queremos. E também, no meio dessa situação, nós também precisamos controlar o nosso impulso nos momentos de raiva, saber que nós não devemos e não podemos estar falando muito alto, estar apontando, questionando ou julgando outras pessoas. Tudo isso nós precisamos aprender a controlar. Isso são impulsos. Então, no momento em que tivermos esses impulsos, precisamos primeiro, respira, se controla, deixa a situação correr e aí pensa melhor na melhor forma que teremos a tratar isso daqui. Uma outra pergunta é, você reconhece suas emoções e sentimentos quando elas ocorrem? Você tem um nível de conhecimento entre coração e razão? Porque em alguns momentos são apenas, não só apenas, mas são sentimentos. Sentimentos que você pensa daquela forma, porque você sente daquela forma. E aí você acaba atropelando a razão e não deixando com que outras pessoas que pensem ou tenham sentimento diferente do seu consigam trazer a informação. E toda informação ela é válida. Muitas vezes nós precisamos primeiro escutar aquilo que as outras pessoas têm a dizer, processar aquilo que elas têm a dizer e aí racionalizar para poder trazer uma resposta num nível em que nós consigamos ter a informação entre o que a gente tem no nosso coração e o que a outra pessoa tem no coração. Outra pergunta seria, você consegue lidar com os próprios sentimentos e adequar-se às situações? Ou seja, você consegue controlar os seus sentimentos e se adequar para não elevar o tom de voz, para não sair de um ambiente e deixar uma pessoa falando sozinha, para que esperar com que a pessoa conclua aquilo que ela está falando. Isso daí são situações que nós precisamos aprender e só aprendemos esse tipo de situação com muito treino.
Com muito treino. A gente precisa colocar na nossa cabeça que, olha, eu não sou o senhor da razão e por muitas vezes eu preciso esperar com que outras pessoas falem e concluam a sua forma de pensar, para depois eu colocar a minha forma de pensar, a gente contrapor essas situações, criar um equilíbrio no ambiente e que esse equilíbrio siga como decisão para aquilo que está sendo discutido. Com isso, precisamos sempre estar com aquela, eu diria que em discussões, em situações que nós estamos tratando algum assunto, em reuniões, etc., nós estamos com outras pessoas, precisamos sempre estar com um sorriso no rosto, alegres, tratando a situação, mesmo que por dentro, por trás, nós estejamos com essas outras formas que estão aí sendo demonstradas para vocês. Mesmo que explodindo de raiva, mantenha o sorriso no rosto e lide com a situação da melhor forma possível, ok? Encerro aqui este módulo e vamos para o próximo?